Leitura da palavra. Essa é uma disciplina espiritual muito importante e eu gostaria de compartilhar com você algumas verdades que a própria palavra de Deus nos dá como direção, nos mostra como é importante essa disciplina. E eu quero ler alguns textos da Bíblia para que você fique com isso muito bem gravado na sua mente. E com certeza, o primeiro texto que eu quero passar para você se encontra lá no livro de Salmos, e é exatamente o Salmo número 1. Eu quero ler os 2 primeiros versículos para você entender como é que a Bíblia encara essa disciplina espiritual de leitura da palavra. Diz assim o Salmo número 1, versículos 1 e 2. Como é feliz aquele que conhece o Senhor, que segue o caminho do Senhor, que segue o conselho do Senhor. Agora, veja bem como é que ele coloca. Que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, e aqui é que vale a pena nós percebermos. Ao contrário, essa pessoa tem a sua satisfação na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Você sabe que meditar na palavra de Deus é tremendamente importante para as nossas vidas. E a pergunta é, como é que eu medito dia e noite? Será que eu tenho que ficar acordado durante a noite para ficar meditando? Não, na verdade, se você memorizar um texto bíblico, mesmo quando você estiver dormindo, você vai estar descansando, mas a sua mente continua trabalhando e aquele texto bíblico vai ficar enraizado na sua mente. E a partir daí, o que vai acontecer, normalmente acontece isso comigo, na manhã seguinte, quando eu, por exemplo, penso numa música, na manhã seguinte, eu daqui a pouco levanto e tal, e daqui a pouco eu começo a solfejar, e eu falo, mas que música que é essa? Foi a música que eu ouvi alguns dias antes, foi o texto que eu decorei, que eu memorizei alguns dias antes. Então, o meditar na palavra de Deus é fundamental para as nossas vidas cristãs. Isso é, amar a palavra e meditar nela dia e noite. Mas ainda no livro dos Salmos, você tem aquele salmo bem conhecido, que é o Salmo 119. Não vou ler todo ele para você não, fique tranquilo. Mas lá no versículo 11, nós temos uma palavra muito especial. Salmo 119, versículo 11, que diz o seguinte, anote bem aí. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E no versículo 10, que é o versículo anterior, ele fala, eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos seus mandamentos. Os mandamentos do Senhor estão aonde? Estão na sua palavra. E quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, com certeza nós vamos evitar o pecado em nossas vidas. Então, mais uma vez eu queria chamar a sua atenção e convidá-lo realmente a estar a cada dia pensando no Senhor, mas principalmente usando a palavra de Deus para a sua meditação, para a sua contemplação, para você conhecer cada vez melhor o Senhor. E é interessante isso. Meditar e guardar a palavra no coração para não pecarmos contra o Senhor. Quando nós olhamos lá para o Novo Testamento, nós já encontramos o próprio Senhor Jesus Cristo nos dando um testemunho maravilhoso lá em Mateus capítulo 4. Quando o tentador veio para tentá-lo, para prová-lo, para que ele pudesse então se tornar também um pecador, como aconteceu com Eva e Adão lá no paraíso, o demônio tentou, Eva caiu e logo atrás veio Adão também e caiu. Por quê? Porque eles distorceram a palavra de Deus. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 4, nos mostra uma outra atitude.
ele tinha memorizado. Aí você vai falar, não, mas ele é Deus, ele que inspirou. Não, não. Mas assim mesmo a gente tem que lembrar que ele era um homem igual a gente. E a partir daí, então, nós temos que entender que ele sabia também as Escrituras. E nas 3 tentações que ele sofreu, ele responde, sabe com quê? Com versículos bíblicos, que nós chamamos hoje de versículos bíblicos, né? Ele respondeu com as palavras de Moisés no livro de Deuteronômio. Por quê? Porque ele tinha na mente a palavra de Deus, a sua própria palavra. Então ele respondeu claramente a Satanás e livrou-se daquelas tentações. É interessante isso. O próprio Senhor Jesus, memorizando a palavra de Deus e rebatendo Satanás com a citação da palavra de Deus. Se você está percebendo, você com certeza está entendendo a importância de nós meditarmos, de nós estudarmos a palavra de Deus. E agora, olhando para o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, eu queria que você me acompanhasse, e eu queria que você visse lá no capítulo 15, um texto muito interessante de Paulo escrevendo aos Romanos. Ele diz assim, capítulo 15 de Romanos, versículo 4. E aí você muitas vezes já tem certamente ouvido pessoas falar, não, o que nós precisamos fazer nessa época é estudar muito o Novo Testamento. Concordo também, mas com certeza nós temos toda a Bíblia. E toda a Bíblia é tanto o Antigo como o Novo Testamento. E no Antigo Testamento nós temos algumas coisas importantes. E Paulo menciona isso aos Romanos. Romanos, capítulo 15, versículo 4, diz assim, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Você quer ter uma vida cheia de esperança, de alegria, uma vida repleta de sentido? Com certeza é a palavra de Deus que pode te dar essas condições. É interessante que ele fala que tudo que foi escrito anteriormente a ele, Paulo, isso é, o Antigo Testamento nosso, tudo foi escrito para que a gente possa entender como é a vida que agrada a Deus, como é uma vida que satisfaz a nossa própria existência, como que é uma vida feliz, uma vida bem-aventurada. É aquela que estuda a palavra de Deus, inclusive as histórias do Antigo Testamento. É muito interessante isso, saber que Deus tem nos abençoado colocando exatamente a sua palavra para nós meditarmos. Paulo também escrevendo aos Coríntios, ele mostra um outro detalhe muito interessante. E ele fala então, lá em Coríntios, que nós também devemos cuidar de ensinar, de padronizar a nossa vida pela palavra de Deus. E aí, lá no capítulo 10, você sabe, esse texto bem conhecido de você, é capítulo 10, versículo 31, que diz o quê? Eu procuro agradar a Deus. E olha o que ele diz, lendo o versículo completo para você. Assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E a pergunta é essa, como é que eu vou viver para a glória de Deus? Eu só posso viver para a glória de Deus quando eu conheço a sua palavra, quando eu entendo a sua palavra, quando eu medito na sua palavra. E aí é interessante como Paulo fazia isso de uma maneira muito especial. Ele era alguém que realmente curtia a palavra de Deus. Tudo aquilo que ele tinha aprendido lá no judaísmo, depois dessa experiência espetacular com o Senhor Jesus Cristo, quando ele então recebeu a palavra do Senhor e deu uma espécie de uma total mudança de vida, ele fez o quê? Ele se reuniu com os irmãos, logo depois da sua conversão, e começou ali testemunhar. Por quê? Porque ele sabia da palavra de Deus, que indicava que Jesus era o Cristo, e ele que foi lá para prender aqueles judeus cristãos,
ele foi lá agora para pregar em favor do Senhor Jesus Cristo. Que coisa bonita! É importante que nós lembremos o seguinte: o Senhor está querendo nos usar, mas para que Ele nos use, eu e você precisamos ter conteúdo para aquilo que o Senhor tem dado para nós. E eu queria chamar a sua atenção para a vida do apóstolo Paulo. E lá no final da vida, é muito interessante você perceber o seguinte: quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, que é a última carta do apóstolo Paulo, ele faz uma colocação para Timóteo muito interessante, e eu queria ler para você, para que você possa entender e possa perceber como é importante essa disciplina espiritual de meditar na palavra de Deus, de estudar na palavra de Deus. Ele diz o seguinte para Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, começando com o versículo 14, ele diz o seguinte: quanto a você, porém, permanece nas coisas que você aprendeu e das quais você tem convicção, pois você sabe de quem você o aprendeu. Com certeza, Paulo está se referindo à relação dele com o próprio Timóteo. É quase que certo que Timóteo foi evangelizado, recebeu o Senhor Jesus Cristo, tomou uma decisão a partir do ministério de Paulo, lá em Listra, Derbe e Icônio. Mas é interessante que Timóteo, olha só, já conhecia as Sagradas Escrituras desde a sua infância, porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Querido amigo, eu quero dizer para você o seguinte: vale a pena estudarmos a Bíblia. Vale a pena nós meditarmos na Bíblia. E vale a pena você compartilhar aquilo que Deus tem falado com você para as pessoas, para a sua família, para os seus filhos ou para os seus netos, porque é através da palavra de Deus nós podemos chegar à salvação em Cristo Jesus. É interessante que a mamãe de Timóteo e a vovó de Timóteo fizeram o quê? Trabalharam com ele, levando eles a entender pela palavra de Deus. E é interessante lembrar que, certamente, a dona Lídia e a dona Eunice ficaram conversando com Timóteo quando ele era pequeno, contando o quê? As histórias do Antigo Testamento. E essas histórias, bem aplicadas, levaram Timóteo a essa disponibilidade. Quando ouviu, certamente, uma pregação de Paulo, ele aceitou o Senhor Jesus Cristo. Porque o que a Bíblia está dizendo, elas são palavras que podem torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. O meu desejo é que você possa continuar cada vez mais se envolvendo com a palavra de Deus, possa estudar cada vez mais a palavra de Deus. Então, desde a infância, vale para todos nós que estamos vendo esses vídeos. Você que é talvez um senhor já, um avô como eu sou, de 6 netos, é muito gostoso poder contar histórias bíblicas para os meus netos. É muito joia. Quando eles vão dormir, vovó, conta uma história. E aqui eu conto uma história. E aí muitas vezes é interessante, eu vou dar um testemunho para você. Às vezes a gente já está meio cansado e cochila e alguma coisa assim, a gente fala: vovô, falta aquele pedacinho da história, porque eles já sabem qual é a história. É a história de Daniel, a história de José, várias histórias do rei Davi, que cuidava das ovelhas e assim por diante. E assim, quanto mais nós temos a palavra de Deus em nossa vida e podemos passar para a nossa família, para aqueles que estão conosco, aqueles que estão trabalhando conosco, que estão estudando conosco, a palavra de Deus é fundamental para as nossas vidas. E aí, Paulo continua falando para Timóteo um segredo muito especial que eu quero compartilhar com você. Com certeza você já tem ouvido esse segredo. E aí eu queria ler para você os versículos 16 e 17 desse capítulo 3 que eu estou lendo para você.
toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Agora, perceba bem o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso é, desde Gênesis até Apocalipse, toda ela foi inspirada por Deus. Eu queria que você entendesse o seguinte: você tem aqui nesse livro sagrado, não a palavra de Moisés, não a palavra de Davi, não a palavra de Jeremias, de Isaías, de Malaquias. Você não tem só a palavra de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, de Pedro, de Paulo. Não, você tem a palavra de Deus. Então, a minha palavra para você, o meu convite para você, o meu desafio para você é que você leve muito a sério essa palavra de Deus. É palavra de Deus. Ele inspirou esses mais do que 40 autores para produzir esse livro, porque ele queria que nós conhecêssemos a sua vontade. Agora, veja bem o que Paulo está dizendo sobre a palavra de Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O que está acontecendo aqui? Eu e você queremos ter uma vida que agrade a Deus. Quer comais, quer bebais, vivam sempre para agradar, para glorificar a Deus. Como é que eu vou fazer isso? Muitas vezes nós nos desviamos, muitas vezes nós pecamos. E o que a Bíblia está falando é que ela pode ser o quê? Útil para o quê? Para nos ensinar, isso é, dar as grandes verdades da palavra de Deus para nós. Ela é útil para fazer o quê? Para nos repreender, nos corrigir, chamar a nossa atenção para trilharmos no caminho certo. É importante que eu e você deixemos o Espírito Santo falar através da palavra que ele inspirou e a partir daí possamos corrigir o nosso andar. Mas é interessante, ela não só ensina, não só repreende, mas como ela corrige também. Corrigir é quando então nós realmente entendemos, mas não praticamos. E a palavra de Deus, lá em Hebreus, você sabe, você já leu isso daqui, a palavra de Deus o que é? É como uma espada que vai lá no nosso interior. E exatamente ela faz o quê? Ela divide pensamentos e propósitos. Imagina só, ela conhece interiormente o meu e o seu coração. E a partir daí, ela vai nos encaminhando para os caminhos corretos para agradar o Senhor. Em tudo isso, olha só o produto que ela tem se você estiver aberto para a palavra de Deus. Tudo isso é para instrução na justiça. Você se lembra certamente daquele versículo que o Senhor Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. É interessante que a palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra, quando nós realmente fazemos a nossa devocional diária, nós estamos sendo educados na justiça. E exatamente, se nós temos que buscar, em primeiro lugar, a justiça do reino, certamente a palavra de Deus é o caminho para nós desfrutarmos desse momento tão importante que Deus tem nos dado. Veja bem, é importante sabermos que essa palavra é a palavra que pode nos orientar, pode nos levar à salvação, como levou à salvação Timóteo, Paulo e tantos outros que nós temos escrito o seu testemunho aqui na palavra de Deus. Então, veja só, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e tudo isso como instrução para a justiça. Agora, para quê? Para que o homem de Deus seja apto para toda boa obra. A minha palavra para você, então, é que se você quer ser alguém que realmente possa ser usado pelo Senhor, permita que a palavra de Deus
tenha um espaço importante na sua vida. Permita que a sua devocional seja um momento especial na sua vida. Cada dia, estudando a palavra de Deus, permitindo que Deus fale ao seu coração, fazendo então você alguém preparado, útil para toda boa obra. Que Deus te abençoe e que o Senhor possa ser louvado e glorificado na sua vida. Mas não se esqueça, a palavra de Deus é fundamental para você. Deus te abençoe.